created mankind's most advanced artificial intelligence. Novo trailer de Tron Ares está entre nós e eu tive a oportunidade de assistir algumas cenas exclusivas que ninguém viu ainda lá na San Diego. Então eu tô aqui pra reagir a esse trailer novo com vocês e depois fazer alguns comentários, porque eu sou muito fã da franquia. Eu tô bem animada com esse filme, acho que ele vai entregar tudo. Então bora assistir o trailer e depois comentar um pouquinho sobre ele e principalmente lembrar vocês que esse trailer saiu, assim, o foco principal dele é lembrar vocês que agora você já pode comprar os ingressos. Eu vou dar um check também se isso também funciona no Brasil, mas lá nos Estados Unidos já abriram os ingressos, a venda de ingressos já tá rolando e eu tô vendo muita gente nos comentários já falando que vai comprar e etc e tal. Então eu acredito que a galera ficou bem animada com esse trailer, mas vamos conferir juntos pra ver o que nós vamos achar. Most advanced artificial intelligence, the world's most dangerous weapon. It can think for itself. You think you're in control? Eu vi essa cena. You're not. I came here from the digital world. Mano, Nine Inch Nails é tudo. Something you've discovered. So, you've been spying on me. I was directed to kill you. Hacking seems pretty tame by comparison. Mano, esse visual, essa cena também é do caralho. Boa. Eu gosto que eles não estão trabalhando com cores frias nesse. Lindo. Uou! Vamos lá, algumas observações que eu gostaria de fazer. Tron Ares, pra mim, tem muita coisa que eu gosto e que eu acredito que vai entregar demais pra maioria das pessoas que é fã da franquia também gostarem. A primeira coisa é a trilha sonora. Eu sou extremamente chata com trilha sonora, gente. Eu já falei aqui várias vezes, meu filme favorito da Disney é fantasia, vocês sabem por quê? Porque tem música. Então, desde criança, eu sempre fui muito aficionada por música e seria muito difícil, muito difícil se equiparar a Daft Punk. E Daft Punk fez um trabalho que é fenomenal, uma das grandes coisas que nos atrai pra Tron não é necessariamente a história, não é uma história revolucionária, principalmente o legado, né? O primeiro Tron, aí eu já diria que sim, mas Tron Legado, por exemplo, não é uma história revolucionária, ela segue muito a premissa do primeiro filme, mas a beleza é justamente nos aspectos técnicos, principalmente na trilha sonora e também nos visuais. E o terceiro, quando eu descobri que não seria a Daft Punk, obviamente eu fiquei com 10 pés atrás, porque eu virei e falei, pô, eu como amante de trilha sonora, como é que eu vou reagir a um novo filme que tenha pessoas novas compondo essas músicas que se tornaram tão épicas e tão icônicas e que fizeram boa parte do filme. E bom, Nine Inch Nails, gente, eu vou falar pra vocês que no painel da San Diego foi uma parada tão bizarra, assim, eu tava completamente arrepiada com a música e com o jogo de luz que eles fizeram pra acompanhar, então eu acredito que eles conseguiram achar uma banda à altura que consiga fazer um som à altura. Inclusive já tem uma trilha lá no Spotify disponível pra vocês escutarem, pra quem gosta de música. Então, nesse sentido musical, a gente tá completamente coberto, assim, eu acho que tá tudo certo. Visualmente, vou repetir o que eu falei durante o react do trailer. Eu gosto muito que dessa vez eles optaram por cores quentes. Normalmente, tanto no Tron original como no Tron Legado, a gente tá acostumado com o uso das cores frias. Azul, um roxo, um esverdeado mais aberto. Eu gosto do vermelho. Eu gosto da gente estar utilizando o vermelho, que é uma cor bem aberta, em contraste com uma cidade que é extremamente escura. E o grid também é escuro. Então, eu curti muito essa escolha de cor, que é muito importante também pra estética. E agora a gente vai pra outra coisa que eu gosto muito em Tron Legado, que é o elenco. Tron Legado, Tron Ares, que é o elenco. Ai, mas o Jared Leto... Gente, desculpa, vocês viram... Aí eu vou ser a chata do rolê aqui, mas vocês viram Morbius, vocês viram o Coringa e vocês querem falar que o Jared Leto é um ator ruim. Perdão, vocês podem assistir hoje Clube de Compras Dallas, vocês podem ver Requiem para um Sonho, vocês podem ver Blade Runner, porque assim, o Jared Leto, ele não é um ator ruim, muito longe disso, inclusive. Requiem para um Sonho, puta,
mano do céu, esse é um dos melhores filmes que eu já vi, entendeu? O Clube de Compras Dallas, que é um filme que ele ganhou o Oscar, inclusive, de melhor ator coadjuvante, cara, é uma parada surreal o que ele faz nesse filme, entendeu? Então, o Jared Leto não é um ator ruim. A questão é, o cara, ele se mete umas furadas, isso eu não vou mentir. Pô, não vai se meter em Morbius, né, meu amigo? A gente já sabe que a Sony não faz tantos filmes bons, né, de vilão. Então, por que você está se metendo com Morbius? Qual foi a outra escolha tosca lá que a gente tá falando? O Coringa. O Coringa, o pior do Coringa é o seguinte, eu acho que o problema dele tá muito mais na direção do que na atuação. É óbvio, se o Jared Leto lá no backstage virou e falou eu quero ter liberdade criativa pra fazer desse jeito, então a culpa é dele também. Mas na minha opinião, ele tá entregando o Coringa que pediram pra ele entregar, que é aquele gangster tosquíssimo, entendeu? Então, basicamente, o Jared Leto, desculpa, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas ele não é um ator ruim. Inclusive, como eu disse, vão assistir a filmografia dele, porque a maioria dos filmes ele tá entregando absolutamente tudo. Deixem aí no topo da lista Requiem para um Sonho, que é um filmaço. Ou Clube de Compras Dallas também, que é um filme muito bom, que foram os dois principais que eu citei, mas ele tem outros filmes muito bons na filmografia. Então, não se deixem levar pelo fato de que tem uma galera aí que acha que o Jared Leto é um ator, enfim, ruim. Longe disso. A gente também tem a Greta Lee, que ela tá numa ascensão muito grande, eu gosto muito dela como atriz também. A gente tem a Gillian Anderson, que aí não preciso falar nada, muita gente ama a Gillian Anderson, ela tem um currículo aí enorme de filmes. Evan Peters. Evan Peters é um cara que eu comecei a gostar muito por conta de American Horror Story, ele tem uma fanbase tremenda, é um ótimo ator. E aqui ele tá fazendo aquele típico papel que eu acho a cara dele, que é meio o cara sádico, o vilão sádico. Depois que eu assisti American Horror Story, eu vejo ele super meio que nesse papel. E sobre a história de Tron Ares, o que eu sinto aqui é que não vai ser uma história revolucionária. É a mesma coisa de Tron o Legado, gente. Não esperem uma história revolucionária. Sobre Tron o Legado, eu também até tenho essa pergunta pra vocês sobre o que vocês acham desse filme, porque eu sei que tem muita gente que não gosta. Eu particularmente adoro, porque já que eu sou uma criança do final dos anos 97, eu sou de 24 de dezembro de 97, né? Eu sou aquela transição de Gen Z, milênio, sei lá que porra, essas coisas aí. Mas basicamente em 2010 eu tava no meu auge dos filmes de ficção, entendeu? Então pra mim, o sci-fi ação de Tron o Legado foi tudo. E aí tinha o Garrett Hedlund, que pra mim ele virou um super gato, aí aparecia o Jeff Bridges, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Então eu entendo que pra quem tenha visto o original e depois tenha visto o Legado não tenha gostado tanto, mas pra mim, que eu assisti o Legado antes e depois o original, eu adoro o Legado. Então, mas eu entendo que para algumas pessoas não tenha sido tão apelativo, porque a história não é tão revolucionária quanto a do primeiro. E agora eu acho que a gente já tem que ir mais maduro para Tron Ares, entendendo que aqui claramente não é uma história revolucionária, é um filme de ação que a gente vai se sentir completamente imerso dentro do grid, entendeu? A gente vai se sentir parte daquele filme de ação. Novamente trazendo o painel do San Diego Comic Con. No painel, cara, eles fizeram tudo pra que a gente se sentisse imerso. Então, teve jogo de luz, teve uma dinâmica com os personagens, todos com o figurino do filme entrando lá, tudo sendo utilizado com a cor vermelha, a música muito alta. Então, os aspectos técnicos que levam a gente pra esse filme misturado com uma trama que é, de certa forma, compelativa. Nesse filme, claramente, a gente tá vendo aí um Jared Leto, que é uma inteligência artificial, criado como a maior inteligência artificial de todas, pelo Evan Peters, sei lá, lá atrás, a galera que gosta de corrigir aí a conjugação, fique à vontade. Mas, basicamente, aí o Evan Peters está criando para os acionistas uma arma que seja um absurdo, que consiga ser funcional e, basicamente, um caçador de recompensas ambulante, ou o que quer que seja, porque eles podem ser utilizados para qualquer coisa. Eu sei que a gente tem o Ares, inclusive a gente viu o Projeto Athena também, que é outra atriz, que basicamente segue a mesma premissa de ser uma inteligência artificial, que é meio que uma faz tudo. E com certeza a Greta, a personagem da Greta, que é também uma das protagonistas, tem aí alguma coisa que o personagem do Evan Peters quer. E nisso ele manda o Ares atrás dela. Nessa jornada atrás da Greta Lee, ele acaba, eu não sei necessariamente se apaixonando, eu acho que talvez ele possa acabar se apaixonando. Eu sinto que eles têm uma química muito boa, a Greta Lee e o Jared Leto, mas eu acredito que seja mais por curiosidade mesmo. Ele é uma inteligência artificial tão inteligente que ele consegue perceber que os seres humanos, eles têm aí um adicional que ele mesmo não tem, que é essa questão do sentimento da humanidade, e ele quer se aprofundar, entender um pouco mais sobre isso para efetivamente trocar de lado e muito provavelmente ir contra o Evan Peters e também contra a Athena, que é o outro projeto. Bom,
vocês estão vendo alguma coisa revolucionária nessa história? Não, não vai ser revolucionário, mas é essa parada. É uma história compilativa, porque envolve inteligência artificial, envolve ação, envolve um bom elenco, envolve uma dinâmica que eu acho que vai ser muito de entretenimento pra gente, sabe? E mais uma vez, o que pega na gente em Tron é toda essa dinâmica visual. E o visual desse filme, pelo amor de Deus, aquela cena que são os fiozinhos vermelhos saindo assim, isso pra mim é cinema, isso pra mim é IMAX, entendeu? É um filme que eu tenho tesão em ver numa telona. Então, este aqui é uma das minhas grandes apostas pra 2025. Eu gosto de blockbuster, eu gosto de Tron, eu gosto desse elenco, eu gosto da trilha sonora, Nine Inch Nails, um beijo pra vocês são foda. E pelo que eu vi dos comentários aqui do trailer, as pessoas estão gostando. A gente tem algumas referências dos outros filmes, né? A Batalha de Discos, as motos, os automóveis no geral, porque aparentemente tem até um tipo de jet ski, tem novos automóveis. Mas enfim, eu tô botando uma grande fé. A única coisa que me pega um pouco é o diretor, que é o Joaquin Ronin. Eu não gosto tanto assim dos trabalhos dele. Ele fez um dos Malévolas e ele fez também o último Piratas do Caribe, que não é o meu favorito, longe disso, inclusive, acho que na verdade é o que eu menos gosto. Mas apesar disso, a gente tem roteiristas aí que são bons, inclusive um deles trabalhou no Daredevil, no Demolidor, que saiu recentemente e foi super aclamado. Então, gente, eu tô com boas expectativas, quero saber de vocês o que vocês estão achando aí, o que vocês acham que Tron Ares vai oferecer, estão animados, vão comprar os ingressos de vocês. Obviamente, gente, vamos assistir no cinema um filmaço desse. E, ó, pra quem tá animado, pra quem tá querendo saber, quando é que vai rolar, Gil? Vamos assistir no cinema? 9 de outubro desse ano, tá, pessoal? Então, fiquem de olho aí que vai rolar 9 de outubro. Ó, peraí, só deixa eu confirmar um negócio. É 9 de outubro mesmo. 9 de outubro mesmo aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. 9 de outubro estaremos no cinema assistindo e depois vamos ir aqui dar as nossas considerações sobre Tron Ares. Então não se esquece de se inscrever no canal, porque teremos bastante conteúdo do filme por aqui.